bem simplesinha, mas acho que ela é bem importante também para nós entendermos. É mais indo com o ano novo também, né? O ano novo está chegando e tal, tem muita novidade vindo por aí. Na nossa igreja tem muita coisa nova vindo por aí. Em todo lugar agora vai ter muita coisa nova, né? Muita festa, muita comemoração, muita coisa diferente de novo. As pessoas renovando o ânimo, né? Com esperança numa coisa melhor no ano que vem. Exatamente. O ano novo ele traz essa expectativa de renovo, né? Um ano novo quer dizer coisas novas. Então tem sempre uma expectativa de uma coisa nova. Mas uma coisa que não pode ser nova é o fato de que Deus deve ser sempre o centro das nossas vidas. Eu quero que todo mundo repita isso. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. E isso não pode mudar, mesmo que o ano mude, independente do que a gente vai passar no ano que vem, 2024, das situações que vai acontecer, das oportunidades que vai vir a nós, das decisões que a gente vai ter que escolher. A gente tem sempre que ter isso, sempre aquilo que a gente se baseia. Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser o centro. E uma das palavras que, pelo menos pessoalmente, eu gosto muito, né? Para mim, é uma das mais importantes na Bíblia, está em Romanos 12, 2. Está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui já é bem conhecido, né? Mas para mim ele é muito importante, porque ele fala justamente sobre isso, sobre a gente não se amoldar às coisas do mundo. E o negócio é que, tipo, o mundo de 10 anos atrás não é o mundo de hoje mais. As coisas vão se mudando, o mundo se transformou, e está cada dia se transformando mais. Tipo, as pessoas cada dia mais toleram mais coisas piores, cada vez mais vai piorando. Vem muitas mais tecnologias, mais oportunidades, coisas novas no mundo. E tipo, a gente vê aquilo que a gente percebe, né? Aquilo que está na Bíblia. Quanto mais a gente percebe, mais as pessoas se afastam de Deus, desprezando as coisas de Deus, mais deixando ao lado ali, e mais dando foco nas coisas realmente do mundo mesmo. Pessoas desprezando a Deus, diminuindo as coisas de Deus, colocando mais foco nas coisas que estão presentes no mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa transformação, porque cada ano de fato é um ano novo, e em cada ano vem coisas novas nele. Só que não necessariamente são coisas novas boas. Há muitas coisas novas que vêm no mundo apresentando a nós que são coisas ruins. E a gente não pode se deixar se moldar, porque podem ser coisas mais sutis, só que continuam não colocando Deus no centro. São coisas que continuam distanciando o nosso foco daquilo que realmente importa. Então a gente tem sempre que olhar para isso e pensar: realmente Deus está no centro da minha vida? Quando você for tomar uma decisão do que você vai fazer, ou do que você vai colocar a atenção sua, Deus está no centro daquilo? Será que realmente a sua atenção está em Deus ao máximo? É uma coisa que a gente sempre tem que ponderar, porque está escrito que nós não devemos nos amoldar ao mundo. A gente tem sempre que sermos pessoas diferentes daquilo que o mundo é. Mesmo que o mundo se transforme, a gente também tem que se transformar. Só que nós não podemos se transformar igual ao mundo, senão a gente está se distanciando de Deus. Mas como ele manda de mãos dadas a Deus, de forma alguma. E a gente fazendo isso, a gente vai experimentar aquilo que Deus quer que a gente experimente. E conforme as coisas vão mudando, o tempo vai mudando, coisas novas vêm por aí, a gente pode, né, é natural também que a gente se esqueça de coisas, mas a gente não pode esquecer que, tipo, Deus, Ele é o que a gente precisa, e que Deus, Ele nos ama, que Deus, Ele tem aquilo que é necessário para nós, que o futuro nosso está em Deus, que a nossa vida foi Deus que deu.
E a gente vive para Ele. Não podemos dizer que a gente vive, a nossa razão de viver é Deus, é Jesus. A gente não pode esquecer disso. Também que nós sermos filhos de Deus é a coisa mais maravilhosa que a gente se deu a graça de receber em todas as nossas vidas, né? Ser filho de Deus é uma coisa maravilhosa, não tem nada que chega a esse ponto. Então nós não podemos esquecer disso. Sempre mantendo o foco em Deus. Outro versículo interessante também é Filipenses 3:7. Também que eu amo esse versículo, eu gosto muito dele. Que é Paulo dizendo assim, né, ele fala que ele, se tem alguém que se deve considerar uma pessoa, né, como é que eu posso dizer, uma pessoa que pode se gloriar no mundo, é ele, porque ele era aquilo, né, ele era uma pessoa bem letrada, que perseguia os cristãos e tal. Então Paulo ele falava assim, se tem alguém que pode se gloriar de ter coisas no mundo, ou de ser uma pessoa com boa reputação, assim, tecnicamente passa de todo mundo, sou eu. Só que ele fala, contudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então aqui, essa mentalidade de Paulo, para mim, é um exemplo de mentalidade. No último versículo a gente falou que a gente tem que, não pode se amoldar ao mundo, mas a gente tem que transformar-nos pela renovação da mente. E aqui a gente vê uma transformação, uma mentalidade forte, que eu acredito que é Deus mesmo que deu para Paulo. Uma mentalidade que distancia de fato os valores, que prioriza de fato a Deus, a Jesus, acima de todas as outras coisas. Paulo ele considerava Jesus, o Deus, né, acima de tudo do mundo, a ponto de as coisas dessa terra serem como esterco, como cocô, coisas absolutamente desprezíveis, nada importa se for comparado com conhecer Jesus. Nada de fato tem valor se for comparado com conhecer Jesus. Então Paulo ele tem essa frase nítida. Deus ele é o centro da vida de Paulo. Todas as ações que ele ia fazer, ele pensava em Deus primeiro. Deus é o centro. Essa ação eu vou tomar, essa ação vai ser baseada em Deus, naquilo que realmente Deus quer. Né? Os meus planos são focados em Deus. O meu dia de hoje é resultado de uma vida focada em Deus. Porque Paulo realmente ele focava em Deus de fato. Ele era como ele fala que ele esquece as coisas, deixa as coisas para trás e corre a corrida dele. Porque para ele o que importa é alcançar o prêmio. É vencer a corrida, cumprir o chamado dele e alcançar o prêmio do chamado dele, do propósito dele. E nós devemos também ser assim. Né? No ano novo, a gente deve aproveitar essa expectativa de novidade para nós mesmos buscar o renovo, para nós mesmos buscar mentalidades novas, para nós mesmos buscar ter uma transformação. Se há alguma coisa na nossa vida que a gente está insatisfeito, a gente tem que buscar aproveitar essa embalagem de coisas que estão mudando e mudar junto. Porque de fato vai muita coisa mudar agora. Por que a gente não pegar também no fluxo da novidade e a gente, nós mesmos, buscarmos nos renovar? Mentalidades novas, atitudes novas, decisões novas, pensamentos novos. Há muitas coisas que a gente pode mudar, muitas coisas. Um exemplo é, sei lá, a pessoa tem timidez, igual eu, timidez. Né? Tem até um fenômeno, que eu esqueci o nome dele, mas lá as pessoas, tem até um estudo que fala disso, né? que um dos fenômenos psicológicos é o fenômeno eu vou chamar, da luz no ser. Eu vou chamar assim, porque tem um nome lá, mas eu não esqueci o nome. Mas é a luz que aponta para você. É só você vai chamar uma imagem com tanto de gente e é uma luz só no ser. É um holofote virado para o ser.
É interessante, por causa que a gente sempre tem essa mentalidade de tipo, as pessoas estão prestando atenção em nós. Por isso que a gente no shopping não grita, no shopping aleatoriamente. Ou quando alguém faz alguma coisa vergonhenta ao nosso lado, a gente fica com aquela sensação de constrangimento, de tipo, não, a pessoa está fazendo esse negócio aqui, não. A gente sempre tem esse pensamento. Só que o engraçado é que justamente, né, pelo menos lá, fala que na realidade não é o holofote que está no ser. Está todo mundo pensando em si mesmo. Ao mesmo tempo está todo mundo pensando em si mesmo, não é só o ser. E mesmo que de fato alguém te julgue, daqui a um tempo ela vai te esquecer. Daqui a um tempo ela esquece. Então, tipo, a partir daí você já vai ter uma mentalidade nova, uma coisa simples. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de fazer até mesmo as coisas para Deus. Vergonha de estar na praça e pregar para Deus, ou no caso, pregar para a pessoa a respeito de Deus. No seu trabalho, no ponto de ônibus, pregar para alguém. Dá vergonha de fato. Só que, tipo, com uma mentalidade dessa, você já consegue ir mudando. Porque realmente, pensando bem, se aquela pessoa daqui a um tempo nem vai lembrar mais de mim, o que custa eu fazer um negócio aqui agora? Então já é uma coisa a se pensar. Mas isso é um exemplo de coisa nova. A gente tem sempre que buscar, porque sempre tem alguma coisa nas nossas vidas que precisam de atualizações. Se a gente tem uma meta de alcançar um tanto de gente, meta de, não, eu queria tanto alcançar 15 vidas para Jesus. Meu, você vai ter que mudar alguma coisa então. Alguma coisa você tem que mudar. Você não pode permanecer a mesma coisa. Então, bora pensar em estratégias, bora pensar em mentalidades novas, bora mudar as nossas atitudes, como é que a gente age, como é que a gente pensa a respeito das coisas. A gente tem que mudar para a gente ter resultados também. O mundo está mudando, tem muita gente todo dia, do dia para a noite, alavancando de uma vez só, no sentido de tipo fama, no sentido de sucesso. Meu, tem gente o tempo todo crescendo. A gente também pode crescer, basta as nossas decisões, depende de nós. A gente tem sempre que buscar um crescimento, sempre com a mentalidade de Cristo, Jesus sempre sendo o centro das nossas vidas. Sempre sendo o centro. E uma coisa também que eu anotei aqui é que quando Paulo fala isso, né, de considerar as coisas como esterco, ele também está assumindo a perda ou o sofrimento de entregar tudo isso e falar assim, não, embora Jesus, em primeiro lugar, é como se fosse tecnicamente um sacrifício, como se fosse a pessoa perder as coisas. Ele fala, eu considero tudo como perda, ou seja, vale a pena perder. Se for para Cristo, vale a pena perder. Se for para Cristo, vale a pena você sacrificar alguma coisa. Se for para Deus, vale a pena você se esforçar muito, você se dedicar muito, você perseverar muito. Se for para Deus, vale a pena. Se isso está baseado em Deus, se isso está para Deus, vale a pena até mesmo morrer. Tem até uma música, né? Acho que é do Jameson. Não sei se ela chama isso, vale a pena morrer. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai lá no clipe da música, não sei se é clipe original, mas lá ocorre assim, uma coisa tipo assim, né? Uma pessoa que a pessoa ela escolhe deixar uma pessoa morrer para salvar muitas outras gentes. E de fato pode ser uma coisa muito ruim, até mesmo a morte, mas se for para Deus, da gente entregar nossa vida para Deus, vale a pena. Então, se morrer vale a pena, então o resto também vale a pena, se for para Deus. Um outro versículo interessante é Mateus 7, 24. Está escrito assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha.
No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então aqui a gente vê uma coisa importantíssima, né? Porque as duas pessoas ouviram a palavra de Deus. E cada um de nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus. Né? Vendo os versículos aqui, eu explicando o que cada um, né? na perspectiva que eu estudei. Mas de nada adianta a gente ouvir a palavra de Deus se a gente não for fazer nada. Se a gente não pratica aquilo que a gente ouve. Se a gente ouve palavras dizendo para a gente se renovar, se transformar, buscar coisas novas, buscar uma mentalidade nova. Se a gente ouve tudo isso e não faz nada, é vão. Aqui fala, a pessoa que ouviu e não fez, ela construiu a casa na areia. A pessoa continua ouvindo. Pode ser uma pessoa lá na igreja. Ouviu. Só que aqui não fala sobre a questão, grande questão não é se a pessoa ouviu Deus falar. É sobre ela praticar, é sobre ela agir, é sobre ela fazer coisas, é sobre ela ter ação. É isso que fez a diferença entre ela cair, despencar e ela permanecer na rocha. Então a gente tem que ter essa noção. Porque realmente a vida é de escolha. Está escrito que a porta do mundo é uma porta larga, uma porta grande, fácil de entrar. Fala que muita gente vai entrar nessa porta do mundo. Porque realmente é muito fácil. Muito fácil você simplesmente ignorar as coisas de Deus e levar as coisas da vida, conforme a gente sempre faz. Tipo, deixa Deus de lado ali, se conformou e vai simplesmente se transformando junto com o mundo. Se amoldando ao mundo e seguindo ele. É muito fácil. A rota mais difícil é a rota da porta estreita, que é Jesus. Que é justamente a rota onde você tem que agir, onde você tem que ir lá e seguir uma rota estreita, que não é tão fácil, não é tão largo quanto a rota do mundo. Então tudo isso vai depender das nossas escolhas. Se a gente vai escolher mudar, se a gente vai escolher pegar aquilo que a gente ouve e vai escolher fazer alguma coisa sobre. Se a gente vai escolher não viver a mesma coisa sempre. Se a gente vai escolher olhar para as coisas de Deus e realmente agir. Focar em agir. Focar talvez em ler a Bíblia, focar em orar, focar em jejuar, focar em fazer coisas para Deus. Porque é igual eu falei, há pessoas que ouvem e não fazem, e essa pessoa vai infelizmente sofrer, e há pessoas que ouvem e praticam, e essa pessoa vai estar firmada na rocha. Então, você pode ouvir muitas coisas. Pode aparecer 10 anjos aqui agora e falar muitas coisas com você. Só que se você não fazer nada a respeito disso, você vai ter o mesmo destino. É uma pessoa que nem ouviu os 10 anjos falar com você. Então não importa a imensidão, a preciosidade da palavra. Você tem que agir. Você tem que ter um movimento. Você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar em Deus. Você não pode simplesmente ficar parado ali sem fazer nada. Não é verdade? É verdade. Nós temos que sempre olhar para Deus, sempre continuar com foco em Deus, independente de quantas coisas mudam, independente do ano novo, 2024, 2023, a gente tem sempre que ter isso. Cristo sempre tem que continuar sendo o centro das nossas vidas, sempre tem que continuar sendo ali o principal. A gente não pode deixar as coisas ocuparem este lugar. Tudo que a gente faz tem que ser baseado nele. Sempre tem que ser baseado nele. Foi assim com Jesus. Tudo que Jesus fazia, ele mesmo fala que tudo que ele faz porque ele viu Deus fazer, ou seguindo aquilo que Deus, o propósito de Deus.
Então a gente tem sempre que ser assim também. Amém? Amém. Então essa palavra é uma palavra bem simplesinha. E eu quero agora fazer um momento de oração. Um momento de oração, vamos nos levantar. Tem alguém que quer falar algo? Muito bom.